Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar com você aqui novamente para nós darmos sequência ao nosso estudo bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu me chamo William, sigo aqui em nome da Pastoral Bíblica da nossa Paróquia Sagrada Família de Ipatinga e nós vamos continuar falando dos próximos capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós já tivemos 2 encontros e essa é a terceira parte. Então, para iniciarmos bem, vamos começar rezando, vamos pedir o Espírito Santo sobre nós para que abra nossos corações, nossas mentes, para que possamos ter sabedoria para compreender a palavra e, sobretudo, para que deixar ela cair no nosso coração e trazer muitos frutos. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos na terceira parte, então, hoje do nosso estudo, e nós seguimos vendo. Hoje nós vamos seguir os capítulos 13 ao 20. Então, nós temos muita coisa para ver hoje. Então, vamos, sem mais delongas, vamos iniciar, então, vamos ver o que está em nosso encontro hoje. Vejam bem, nós vamos ver 3 pontos essenciais nesses capítulos. Lógico que eles têm muito mais coisas, mas dentro desses 3 pontos essenciais nós vamos ver algumas experiências dos apóstolos, seguindo principalmente ali no entorno de Paulo, essa parte agora do livro dos Atos dos Apóstolos, podemos dizer assim, essa segunda metade está muito em volta de Paulo, e todas as viagens e as missões. Então nós vamos ver hoje a primeira missão de Paulo, o Concílio de Jerusalém, e vamos ver até a segunda missão de Paulo, que nós chegamos até o capítulo 20. Então nós seguimos dessa forma. Então vamos em frente, vamos lá. Então nós podemos retomar aqui, eu te convido, logicamente, a estar com sua Bíblia aí em mãos, Pega a sua Bíblia aí para nós continuarmos o nosso estudo e você vai acompanhando aí a partir do capítulo 13. Mas eu queria voltar um pouquinho no capítulo 11, nós fechamos com ele no último estudo, mas eu quero voltar a destacar a fundação da igreja de Antioquia. Essa igreja ela é muito importante, ela é um dos pilares da igreja primitiva, a cidade de Antioquia, e aí nós vamos ver aí no capítulo 11 que a igreja aí foi fundada por aqueles apóstolos, os discípulos, os seguidores, aquelas pessoas que foram dispersos da perseguição em Jerusalém. E eles vão para Antioquia da Síria, e ali é onde levou o martírio de Santo Estevão, que nós vimos no estudo da última semana. E aí eles saíram não para se esconder, não porque eles estavam saindo dali da perseguição de Jerusalém, eles não foram simplesmente para se esconder, mas eles foram para anunciar aos outros, Lembra que nós falamos no outro estudo que o sangue dos mártires é a semente para novos cristãos, e isso se tornou muito realidade, Quando eles vão para Antioquia, essa grande cidade, e vão ali para... E ali funda-se a igreja de Antioquia. E aí nós vamos voltar a cena, vir a cena de uma forma mais intensa, São Paulo, Então Saulo, de Tarso, Barnabé, então vai a Tarso, onde estava Saulo, e ele fica um ano com eles em Antioquia, fazendo o seu discipulado. Vejam, gente, isso é muito importante. Nós podemos ver aí, vamos falar então em Paulo, que logo à frente ele começa a adotar esse nome romano. Paulo, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento muito vasto, das escrituras, era um judeu, que estudou com um dos maiores mestres, nós vimos isso no último estudo, e ele tinha um conhecimento muito grande. Paulo tinha uma série de dons pessoais que o credenciavam.
Ele tinha vivido uma experiência muito grande de conversão, que nós vimos também, né? No caminho para Damasco, só que ele ainda não era apóstolo. E aí, Barnabé vai buscá-lo para que ele faça o seu discipulado. Então ele passa ali mais de um ano em Antioquia com os outros apóstolos, fazendo o seu discipulado, dando sentido à experiência que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. Entendendo o propósito, entendendo o evangelho, entendendo o centro do evangelho, dando significado à experiência verdadeira que ele viveu pelo evangelho de Jesus. E aí já nos traz aqui uma importante reflexão, né? Para principalmente as pessoas, né? Os líderes pastorais, movimentos em nossa igreja, né? Nós temos que dar a oportunidade às pessoas de fazer o seu discipulado. Mesmo que talvez essas pessoas cheguem com grande conhecimento, mesmo que elas cheguem com grandes histórias e com grandes experiências de fé e de conversão, nós precisamos dar o tempo para que a fé e para que o conhecimento se encontrem e sejam maturados, né? Encontre a maturidade, para que a pessoa seja colocada na hora certa no serviço. Essa é uma grande experiência para os líderes pastorais das nossas comunidades, que precisa ser refletida de forma contínua, né? Às vezes na ânsia, faltando gente, a gente quer mais gente para ajudar, chega aquela pessoa boa e a gente já quer colocar. Logicamente, cada um tem seu tempo, e isso é descoberto no pastoreio que a gente faz com as pessoas. Fechado esse parêntese, eu volto aqui então. Então São Paulo fica ali com eles, fazendo seu discipulado, né? E ali ele se torna apóstolo. E o que significa apóstolo? Apóstolo vem do grego, significa enviado. Ele é enviado em missão, aquele que é enviado, aquele que é o representante de alguém, né? Então, ele é um apóstolo representante do próprio Cristo, né? Assim ele é enviado. E aí nós vimos que quando a gente fala em alguém que é apóstolo, que é enviado, que vai em nome de Cristo anunciar o evangelho, é aquele que tem os pensamentos e os sentimentos daquele que enviou, né? Para comunicar fielmente a mensagem. Isso nos traz um aprendizado. Se nós queremos ser anunciadores da palavra, nós temos que ir em nome daquele que nos enviou para comunicar de forma fiel a sua mensagem. A mensagem dele, não a nossa mensagem. Então, isso é ser um apóstolo, né? Então, esse é o contexto, né, da igreja de Antioquia, né, que eles vivem ali, e nós vamos falar um pouquinho mais então dessa importante igreja, né, de Antioquia, né, que eles vivem essa experiência de fé, essa experiência ali, né, naquela comunidade tão importante que se iniciava, né. E eu já quero ter, né, nessa oportunidade, já mostrar um pouquinho, né, falar um pouquinho da igreja de Antioquia e mostrar para vocês aí, olha, imagens aí da antiga igreja, antigo templo, né, em Antioquia, da Síria. Então aqui nós estamos falando, tinham outras cidades com o nome de Antioquia, na região da Ásia, ali na região, caminho da Grécia, né. Então havia outras cidades, mas essa nós estamos falando de uma importantíssima cidade daquela época, de uma grande cidade, né, de Antioquia da Síria, que era também uma cidade do Império Romano, e essa era uma das grandes cidades do cristianismo, né, junto a Jerusalém, Roma, Alexandria, né, outras ali que foram pilares da igreja dos primeiros séculos ali. Então a gente vê de uma forma muito especial essa cidade, né? Ela chegou a ser a capital do Império Romano no Oriente, né? Hoje ela é território da Turquia. A cidade hoje não se chama mais Antioquia, ela se chama Antáquia, né? Então é muito interessante ver essa história também. Então, por que nós estamos destacando essa cidade? Porque aqui nasce o cristianismo, aqui é o berço do cristianismo, aqui é onde os apóstolos, todos os discípulos ali foram chamados pela primeira vez de cristãos. E aí eles deixam de ser uma ramificação do judaísmo, digamos, uma seita do judaísmo, para serem uma religião. Então, aí é um ponto de partida muito especial. É o lugar também onde Pedro, posteriormente, Pedro ficou 7 anos aí, antes de ir para Roma, né? Então, é uma cidade que tem uma importância muito grande, né? Antioquia aí. Então, a gente vê todo esse sentido nessa cidade aí.
Então nós podemos destacá-la como um importantíssimo pilar, um importantíssimo lugar da igreja dos primeiros séculos, né? Então vamos então à primeira viagem, então, a primeira viagem de São Paulo, então, é daí de Antioquia que ele parte para a sua primeira missão. Então, a sua primeira missão, se a gente pode resumir uma característica dela, é a abertura aos pagãos, a abertura do evangelho aos pagãos. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco de uma forma mais detalhada, né? Então, ele parte de Antioquia da Síria, né? E aí ele vai, né, anunciar o evangelho, né? A gente vai ver em especial aí para frente, principalmente a partir dos capítulos 13 aí, né, do capítulo 13 em diante, a gente vai vendo isso. Ele parte daí, vejam ali no mapa que ele parte de Antioquia, ele vai para a ilha de Chipre, depois da ilha ele segue para outras cidades, né? Aí nós vamos ver uma outra cidade aparecer, outra Antioquia da Psídia, né? Que é outro lugar, dá para ver claramente aí no mapa, né? E aí todas as cidades que ele passa. Então nós vamos ver um pouquinho do que aconteceu em cada lugar por onde ele passou, os principais fatos e o que isso nos leva, as experiências dele nos levam a ter como experiências para nós dentro do propósito que nós estamos fazendo, né? De estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, São Paulo ele parte em missão, ele vai junto com Barnabé, então eles vão primeiro para a ilha de Chipre. É interessante, né? Tem até imagens aqui, um vídeo para mostrar onde era a ilha também, para vocês verem, vamos acompanhar aí, olha só. A ilha de Chipre está ali saindo entre a Ásia e a Europa, né? Então ali no meio do mar está a ilha, né? Uma ilha importante, né? Então ela está ali no meio entre os dois continentes, e eles partem dali. Eles partem de Antioquia e seguem de barco, né, pelo mar, né, e chegam até a ilha. E é ali que eles dali, né, eles vão para a ilha de Chipre, depois aí ali dentro eles vão para outros lugares, atravessam a pé a ilha, pode ver aí no mapa aí as cidades onde eles passam, né? Em azul é onde eles vieram com o barco, né, pelo mar, e depois em vermelho é todo o trajeto que eles fizeram a pé evangelizando, né? Eles anunciaram nas sinagogas, em cada cidade que eles foram passando aí, que está no mapa, e a pé, né? Imagina como foi desgastante. Então, nessa missão estão Paulo, Barnabé e João Marcos, um discípulo que era primo de Barnabé. Eles vão anunciando na sinagoga, então a gente vê que eles anunciam, mas tem uma única conversão que é destacada nesse tempo, que era do pré-cônsul, né? Então, essa missão, tudo isso que eles caminharam, todos esses lugares que eles foram aí, é uma missão que estava com poucos frutos, né? E aí a gente vai ver um momento em que João Marcos, né, que estava com Paulo e Barnabé, né, ele começa a murmurar o sofrimento, né, e pela falta dos frutos, pelo cansaço. Imagina andar a pé todo esse trecho aí que a gente está vendo no mapa, né, andar a ilha toda a pé. Naquela época não tinha carro, né, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, então era desgastante, era fisicamente desgastante, e além de fisicamente, era espiritualmente desgastante, porque os frutos não vieram. Não foi uma missão frutuosa. A gente for olhar na história, se a gente for olhar a história por dentro de tudo que aconteceu aí nessa missão. Então, a gente vê isso acontecer aí nessa missão. Em que acontece? Então, eles decidem partir. Eles decidem partir porque não estava dando frutos, e aí a gente vai ver na sequência que eles seguem, né, viagem, saem da ilha e eles seguem a missão deles para outro lugar. Então eles decidem tomar novo rumo, vão para Antioquia da Psídia, e essa cidade mais para cima aí, né? Que já não estamos falando mais de Antioquia da Síria, até então pertencia à Síria, né? Hoje pertence à Turquia, mas estamos falando de outra cidade que hoje também é da Turquia, Antioquia da Síria, né? Essa cidade hoje se chama Yalvac, e aí João Marcos desiste da missão.
João Marcos ele vai para Jerusalém. Ele acha o caminho difícil, acha que ia ser muito complicado, acha que já estava cansado demais, que não estava dando fruto à missão, e aí seguem Paulo e Barnabé para a missão. E ele volta da ilha de Chipre e volta para Jerusalém, né? E aí eles pregam o evangelho nas sinagogas, né? Em Antioquia, em Icônio, em Listra, que a gente está vendo aí no caminho deles, em Perge. Então eles pregam o evangelho nas sinagogas, eles vão com foco nas sinagogas ali onde estavam os judeus, né? Porque eles focaram em anunciar a mensagem aos judeus. E aí o que eles faziam? Eles chegavam nas sinagogas aos sábados, né? No culto ali nas sinagogas, e aí havia um momento havia uma tradição, né, que os oradores visitantes falassem após a proclamação da Torá, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia a partir de Moisés, que os judeus proclamam ali. E havia uma tradição de convidar os oradores visitantes. E Paulo, como um judeu, né, que já sabia todos esses ritos, todas essas celebrações, ele se coloca ali e ele usa dessa oportunidade para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho. E ele vai anunciando o Evangelho ali e aí os frutos começam a vir. A gente vai ver na palavra que os frutos começaram a vir, né, aí no capítulo 14, mas, né, vinha a conversão de muitos dos judeus e outros pagãos que vinham ouvir e se convertiam também, mas aí também começou a vir a perseguição. Os judeus começaram, né, muitos judeus não aceitavam, principalmente os líderes, né, ali do judaísmo não aceitavam a pregação que Jesus, né, era o centro e não mais a lei de Moisés, como nós falamos no nosso último estudo. E aí eles anunciam, vão anunciando ali nas sinagogas os frutos e a perseguição vem a reboque, né? Vem junto aí para eles. Então a gente vai ver, seguindo aí então, que é interessante nos capítulos 13 e 14, a gente vai ver eles pregando nessas oportunidades dentro das sinagogas e fala que uma grande multidão se converteu. Em alguns momentos, uma parte, né, dessa multidão, e eles também são rejeitados, como eu disse, por parte dos judeus. E, assim, como não poderia ser diferente, eles causam divisões por onde passam, né? E sendo expulsos, sendo perseguidos nessas sinagogas por onde eles passavam. E aí a gente vê São Paulo dizendo aí, capítulo 13, 46, né? Era a voz que, em primeiro lugar, devia se anunciar a palavra de Deus, se dirigindo aos judeus, né? Porque rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos. Essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. O que acontece? O que esse versículo vem trazer de contexto para nós? Como os judeus estavam rejeitando, muitos pagãos estavam vindo ouvir a palavra. Pagãos, aquelas pessoas que adoravam vários deuses, não eram do judaísmo, não tinham uma religião, né, ali definida, e eram pessoas que começaram a ver na mensagem ali de Paulo e Barnabé, ver no Evangelho, acreditar no Evangelho e se converter a Jesus. E aí eles começam a vir, se os judeus estavam recusando, as multidões começam a chegar, eles começam a pregar fora também do templo ali, fora das sinagogas, né? E aí São Paulo fala para eles, olha, era para vocês a primeira mensagem, judeus, mas vocês não acreditam. E os pagãos, e nós vamos nos voltar para os pagãos. Então era uma visão diferente, porque eles foram enviados como apóstolos para anunciar aos judeus. E ali ele começa a entender que o evangelho é para todos ali, né? E aí os judeus se enfureceram, expulsaram eles das cidades, né? Mas a semente ficou plantada ali. Então essa é uma grande questão que se inicia aí, né? O evangelho aos pagãos ou o evangelho era para os judeus? Então a gente vai ver esse drama aí, né, se podemos dizer assim, né, essa dúvida no capítulo 14 e ela vai se resolver no capítulo 15, que nós vamos em frente aí. Vejam bem, aí é quando
o que acontece? Essa dúvida leva ao Concílio de Jerusalém. Eles precisam se reunir para discutir essa questão, fechar essa questão. Nós vamos focar o evangelho nos judeus ou nós vamos abrir aos pagãos? Porque nós estamos vendo os pagãos se converterem, nós estamos vendo o Espírito Santo descer sobre os pagãos e eles viver as mesmas experiências que nós vivemos. O próprio Espírito está fazendo essa obra. A gente já havia visto isso antes, né? E eles veem de forma especial nessa missão também. Então é convocado um concílio, né? Antes de a gente entrar no Concílio de Jerusalém, vale a gente falar o que é um concílio. Talvez você não teve a oportunidade ainda de entender, né, todos esses termos, toda essa dinâmica da igreja, né? Espero que você daqui para frente continue a estudar e se aprofundar e ver como a nossa igreja é rica, né, para entender as razões que fundamentam a sua fé. São Paulo diz assim, né, para que qualquer vento de doutrina não nos leve, né? Enfim, um concílio é uma reunião, né? Uma reunião formal, organizada pela igreja, né? Com seus representantes, geralmente junto ao Papa, né? Para tomar decisões dogmáticas e pastorais, né? Em questões essenciais de fé, né? Para ajudar no crescimento da igreja, né? Eliminar os erros, né? E principalmente para continuar a difundir as verdades de fé. Isso é um concílio, né? A igreja reconhece 21 concílios na história dela, né? E esse foi o primeiro deles, né? Além desses 21, acrescenta esse aí o Concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio da Igreja Católica, a primeira reunião dos apóstolos ali junto ao Papa, que era Pedro, né? Pedro é o primeiro Papa da Igreja, né? Então, o que acontece? Eles vão... Então, acontece o Concílio de Jerusalém. Eles saem de Antioquia da Psídia, né, onde eles estavam. Já havia tido uma questão ali, né, um questionamento ali entre Paulo e Pedro também sobre essa evangelização dos judeus ou dos pagãos também. Por quê? Por que aconteceu também essa dúvida, além de tudo que eles estavam vendo? Essa dúvida, vamos dizer assim, o problema estoura quando alguns pregadores vão falar ao povo de Antioquia, né? Vão pregar ao povo de Antioquia, mas eram pregadores, como se diz, judaizantes, né? Que levavam as pessoas no judaísmo, né? Então, eram novos cristãos, né, ali recém-convertidos, que eram antes da seita dos fariseus, né, diz a história da igreja assim. Eles vão a Antioquia e começam a pregar a circuncisão dos pagãos, ou seja, para serem cristãos, antes eles precisavam passar pelos preceitos judaicos. Resumindo, eles precisavam se converter ao judaísmo para depois serem cristãos. E aí que gera a grande dúvida, né? Se os pagãos convertidos teriam que passar pelos mesmos preceitos, né? Pelas mesmas coisas, serem circuncidados, né? Guardar os sábados, enfim, todas as questões que estavam colocadas ali para o judaísmo. A questão dos alimentos impuros, os rituais de purificação, que o próprio Jesus já havia criticado, né? Vocês ficam aí, né? Tem formas até para lavar os copos, lembra que Jesus falava isso? E aí... eles tinham que ser seguidores da lei, sobretudo os seguidores de Jesus. Então essas questões começam a ir de encontro à pregação de Paulo, à pregação dos outros ali. Então é por isso que é chamado Concílio de Jerusalém, né? Nesse incidente em Antioquia da Síria, né? Essa pregação confusa e judaizante aconteceu em Antioquia da Síria, né? Então eles vão... se a gente quiser ver bem isso aí, São Paulo narra isso na carta aos Gálatas. Lá no capítulo 2, ele vai falar bem sobre o Concílio de Jerusalém. A gente vê bem em detalhes, ele coloca os argumentos dele, inclusive, no Concílio de Jerusalém, né? Como que ele discorda de Pedro, né? Sobre o assunto e como que eles entram eles discutem ali entre os apóstolos. O concílio, então, acontece na cidade de Jerusalém e São Tiago, o apóstolo Tiago, ele preside esse concílio. E ali os apóstolos reunidos, eles discutem essa questão. Então eles decidem, ali resumindo tudo, que eles não vão impor esse fardo às pessoas, que o Espírito Santo não faz distinção das pessoas. E aí definitivamente os cristãos se libertam do judaísmo, ao mesmo tempo que criam
mais atritos com o judaísmo. Até então era uma ramificação do judaísmo, né? Podemos dizer assim, quase uma seita, né? Como os fariseus, os saduceus, né? Aí surgiam os cristãos como mais um grupo de judeus. Mas aí definitivamente é uma ruptura, né? Há uma ruptura com o judaísmo aí, quando eles decidem que para serem cristãos não precisavam estar submetidos sob o jugo da lei, não precisavam impor esse fardo pesado da lei, seguindo de forma muito coerente a própria pregação de Jesus, né? A crítica que Jesus fazia aos fardos pesados que ali os sacerdotes judeus, os falsos doutores impunham sobre as pessoas que nem eles mesmos viviam. Jesus disse isso, né? Deixou isso aí em suas mensagens. Então o concílio é essa oportunidade em que eles discutem uma verdade de fé e aí eles decidem que o evangelho é para todos, uma abertura mesmo do evangelho e até em coerência ao envio, né, ao mandato de Jesus dá aos apóstolos. Vão pelo mundo e anunciam o evangelho a toda a criatura, né? Então não há limitação, eles entendem isso, né? O Espírito Santo os guia, né, para não impor regras ao anúncio do evangelho. Então, gente, aqui a gente vê no concílio, a gente vê uma questão chave para o anúncio do evangelho, a liberdade cristã, a liberdade do anúncio do evangelho, né? A liberdade do evangelho, né? O evangelho é a revelação do amor de Deus, né? E o amor só acontece na liberdade dos corações que, sem imposição, por uma decisão pessoal, se abrem a esse amor, dão uma resposta ao amor de Deus, que nos amou primeiro, como diz São João em sua carta, né? Então dão essa resposta. Então é na liberdade que precisa acontecer o anúncio do evangelho, né? E até um trecho aí para elucidar isso, certa vez, né, em 2008, o Papa Bento XVI, em uma de suas catequeses, ele falou sobre esse concílio de Jerusalém e ele disse isso, que a liberdade cristã nunca se identifica com a libertinagem ou com o arbítrio de fazer aquilo que se quer. Ela realiza-se na conformidade com Cristo e, por isso, no serviço autêntico aos irmãos, sobretudo aos mais necessitados. Então a liberdade é isso, é não impor fardos, é dar a oportunidade de todos e olhar com mais cuidado para aqueles que mais precisam, né? Olhar é o serviço autêntico aos irmãos. Isso é o anúncio do evangelho. O anúncio do evangelho não são regras que são impostas para as pessoas viverem, não é um conjunto de forma de viver que a gente impõe, dá um manual para as pessoas viverem, mas é uma experiência do amor de Deus. Uma experiência do amor de Deus que me transforma e me leva a cuidar daqueles que precisam, me leva a olhar para aqueles que precisam também ser transformados de todas as formas, espiritualmente, materialmente, né? De todas as formas. Então, essa é a experiência do anúncio do Evangelho que eles entendem pela ação do Espírito Santo no Concílio de Jerusalém. Então, o Concílio de Jerusalém é muito importante nesse sentido de abrir a todos o Evangelho, né? Na liberdade. Então, vamos em frente? Então, vamos para a segunda viagem de Paulo, né? Se a gente pode resumir uma característica dessa viagem, é o evangelho que chega à Europa, né? A gente vai ver isso muito claro ali, chegando na Grécia, né? E aí quem parte para essa segunda viagem? Ia partir São Paulo e Barnabé, a gente vai ver isso aí logo em frente no capítulo 15, né? No finalzinho do capítulo 15, mas aí há um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Barnabé queria levar o seu primo João Marcos. Lembra aquele que desistiu da missão lá na ilha de Chipre e voltou para Jerusalém? E aí Paulo não aceita. Fala, não, ele murmurou, ele não aceitou a missão, ele não viveu a missão, ele não vai. Porque ele era um peso morto para a missão, que só puxava para trás. E São Paulo era muito radical nesse sentido e muito duro também. São Paulo tem uma característica importante, né? Porque ele era muito preocupado com os frutos. Então ele não queria carregar um peso morto que ia puxar contra os frutos, né? Isso a gente pode traduzir assim numa linguagem mais popular, né? E aí Barnabé não vai também. E aí, né? Há um desentendimento entre eles, ele não vai, então Paulo convida Silas, né, para acompanhá-lo. Então vão Paulo e Silas para essa segunda missão, né? E aí esse desentendimento entre Paulo e Barnabé nos leva a uma reflexão também, né? Paulo era muito decidido e focado, né, como eu disse, nos frutos da missão, na eficácia da missão.
não ele não estava muito preocupado com agrados ou respeito humano, né? E aí, nas nossas vidas pastorais, nas nossas comunidades, muitas vezes precisamos tomar decisões difíceis também, com foco nos frutos, né? Será que a gente está preparado, né, em maturidade humana e espiritual para lidar com decisões difíceis assim também? Mesmo às vezes os entendimentos, às vezes nós não concordamos uns com os outros, nós não precisamos pensar de forma igual uns aos outros, porque cada um tem uma visão, tem uma forma de vida, nós precisamos ter unidade em espírito, né? Nós podemos divergir em opiniões, mas nós precisamos olhar para o principal, para o anúncio do Evangelho. E no Evangelho nós não podemos discordar, porque aí é a unidade com o próprio coração de Deus, com o próprio Espírito, já não é unidade entre pessoas. Mas podemos, as nossas divergências entre pessoas, nós temos maturidade para lidar com elas na nossa vida pastoral, nas nossas comunidades. É uma reflexão que fica também dessa passagem aí, né? Então, eles visitam, então seguindo, eles visitam regiões onde eles haviam evangelizado na Síria, né? Então a gente está vendo aí no mapa aquele espaço, olhando aí não pelo mar, mas pelo território aí, né? Eles passam aí, né? Antioquia, seguem perto de Tarso aí, e passam Derbe, Listra, Icônio, né? Antioquia da Psídia, e eles seguem, né? E eles seguem passando por lugares onde já estavam evangelizados, mas vamos dizer assim, pastoreando os cristãos, cuidando desses cristãos. E aí um outro momento importante é que em Icônio, olha que interessante, eles não vão a Chipre mais. Eles não foram voltar a investir na missão onde não deu frutos. Eles foram cuidar onde deu frutos e ir para novos lugares. Então é interessante olhar essa dinâmica de São Paulo também, né? Ele foi investir em novos lugares e não onde não deu frutos, né? E então eles encontram Timóteo, né? Paulo encontra o jovem bispo Timóteo, que ali é nomeado, que ali é enviado, né? Ele encontra ele ali em Icônio, né? Ele vai para Icônio, encontra Timóteo ali, e Timóteo segue com ele como companheiro de viagem também, junto a Silas, né? Eles vão, uma coisa interessante que acontece aí, que logo aí no início do capítulo 16, a gente vê uma oportunidade que eles são impedidos do Espírito Santo de entrar na Ásia e Bitínia, né? E é interessante ver que o missionário traça a sua rota, mas é o Espírito que guia a sua missão. A palavra vai dizer que o Espírito Santo os impediu de entrar nessas cidades, né? Então é importante nós trazermos aqui também a nossa reflexão para entender que nós podemos fazer as nossas rotas missionárias, nós precisamos ter a sensibilidade de escutar qual é a vontade de Deus, escutar a vontade do Espírito Santo para irmos nos lugares certos, né? Então essa sensibilidade dos apóstolos ali, Paulo, Silas, Timóteo junto, é um ponto importante que nós vemos aí. Então, seguindo pelo capítulo 16, nós vamos ver aí o anúncio em Filipos, né? A gente vê aí em Filipos a pregação, né? Aí a partir do versículo 9 do capítulo 16, a gente vê que se destaca aí a conversão de uma vendedora de púrpura, né? Chamada Lídia. E essa mulher se converte, né? Abre o coração, eles vão para casa dela, ela é batizada, todas a sua família são batizadas. E olha uma passagem aí, né, do capítulo 16. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com sua família e fez-nos este pedido: se julgai que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. Olha só, essa mulher, ela vive a sua experiência pessoal de conversão e leva isso para sua casa. Ela leva a sua experiência de fé para sua família. E os apóstolos ficam com ela e toda a família dela foi batizada, né? Ficaram com ela ali. A gente vê que o apóstolo é um instrumento do anúncio, mas a gente vê, olha aí, o Senhor abriu-lhe o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O apóstolo pode ser um instrumento, pode falar, mas se o Espírito não age para abrir o coração da pessoa, né, a pessoa pode ouvir o anúncio da mensagem e pode não entender nada. Então, é o Espírito Santo, né, que nos dá a graça de entender a palavra de Deus.
Então eu te convido, você que está participando desse estudo também, uma oportunidade, se você tem dificuldade com a palavra de Deus, você é aquela que fala, eu já li tantas vezes isso, por que eu não entendi tudo isso que está sendo falado agora? Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que esse exercício de ler a palavra, que ele possa ir te dando a graça de ter os significados dessa palavra, que ele possa te dar a graça de ter os significados da palavra de uma forma muito especial. Então nós continuamos a ver aqui um pouco mais desse anúncio. Vamos na sequência então. Então Paulo e Silas, depois disso, né, a palavra fala que eles anunciam em Filipos, e aí eles foram, e aí eles estavam ali em oração, e aí há um outro momento em que eles encontram uma mulher possuída, né, por um espírito de adivinhação, e Paulo ordena a expulsão deste mal da mulher. Só que o problema é que aquela mulher, aquele espírito de adivinho, né, aquele espírito mau era usado por muitas pessoas para apostas, para ganhar dinheiro, por seus sucessos financeiros. E aí Paulo arrumou uma confusão ali com aquele pessoal, né? Com essas pessoas que eram poderosas, né? Que usavam dessa mulher para benefício próprio, né? E aí eles tramam contra eles, falam que eles estavam causando perturbação e eles são presos. E aí é interessante a gente ver, eu quero destacar aqui a experiência de libertação que eles vivem da prisão, né? A palavra diz em Atos 16, 25 e 26, olha, 2 versículos. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo as portas, soltaram as algemas de todos. E aí eles são libertos da prisão. Vejam, gente, enquanto eles louvavam, enquanto eles estavam na prisão, acorrentados, eles não sabiam qual seria a sorte deles, né? E mesmo assim eles louvavam diante do problema, diante da perseguição. Uma fórmula para nós, né? Que muitas vezes queremos desistir, né? O louvor liberta. O louvor liberta porque ele reconhece que Deus é Deus. O Catecismo da Igreja diz que o louvor é a forma de nós reconhecermos que Deus é Deus, né? A forma imediata de reconhecermos que Deus é Deus. Então o louvor abre o nosso coração, o louvor abre-nos e eles são libertos ali da prisão, né? Então nós vemos aí na sequência, a gente continua lendo, nós vemos a conversão do próprio carcereiro que vê aquela obra extraordinária de Deus. O carcereiro é convertido, o carcereiro é batizado, leva os apóstolos para casa dele, cuida das feridas, eles anunciam o evangelho à família do carcereiro e todos são batizados ali em nome de Jesus, né, na mesma noite. E aí, depois disso, acusados, né, de causar problema na ordem pública, depois de terem apanhado, né, depois de serem presos ali na prisão, então eles foram exilados, eles saíram ali daquela região, né, e eles seguem o seu caminho, vão em frente, eles seguem, não ficam ali nos problemas, não. Então eles vão para Tessalônica, né, onde Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, né, eles passaram aí por Filipe, onde Paulo escreveu depois a carta aos Filipenses, e agora vão para Tessalônica, onde foi uma cidade que recebeu uma das cartas de São Paulo também. E ali a palavra diz que eles anunciaram durante 3 sábados nas sinagogas e ouviram e tiveram muitos frutos ali de conversão. Durante 3 sábados anunciaram ali nas sinagogas aos judeus, muitos frutos de conversão entre os judeus, os pagãos, mas também atraíram a ira dos judeus, né? Não foi diferente das outras oportunidades. Então eles seguiram para outras cidades, né? Depois de Tessalônica, eles foram para Bareia, foram para Atenas, né? E aí diz que o apostolado nessas cidades, né, de Bareia, Atenas, foi muito frutuoso, sem grandes problemas com os judeus, né, ali nas sinagogas, né, em especial em Atenas. E aí tem uma passagem muito interessante, a partir do versículo 22 do capítulo 17, que é quando São Paulo, ele prega em Atenas ali, né, e aí a pregação no Areópago, né, Atenas era uma cidade entregue à idolatria, né? A gente sabe que na história, né,
que os gregos adoravam a vários deuses, né? A Deus de todas as coisas, né? Tinha um Deus para cada coisa, para cada elemento da natureza, para cada situação, enfim. E havia ali uma disputa entre os judeus, aos recém-convertidos, aos próprios gregos, né? E alguns filósofos ali gregos, curiosos, né, com a pregação de Paulo, né, vieram conversar com ele e o chamaram, levaram ele até o Areópago, né? O que era o Areópago? Era um lugar que funcionava como um tribunal, né? Era um lugar dos discursos, um lugar onde discurso da educação, da filosofia, da ciência, onde os filósofos se reuniam, né, para falar, né? Era tipo um lugar de discurso, uma praça pública, vamos dizer assim, né? Era um lugar público, tá? E Paulo vai com eles a esse lugar, e Paulo já havia caminhado pela cidade, viu muitos monumentos aos deuses, né? E um desses monumentos estava ao Deus desconhecido, né? E Paulo usou dessa oportunidade para anunciar em Atenas com eles, né? Paulo fala aí, né? Homens de Atenas, né? Em tudo vejo motivos religiosos, percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com vossa inscrição, a um Deus desconhecido. E olha o que ele diz: o que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. E o que ele diz? Ele pega essa oportunidade, né? Ele diz, olha, esse Deus que vocês não conhecem, eu vos anuncio. Ele pega essa oportunidade, se tinha um Deus desconhecido, ele fala, opa, é aqui que eu tenho a oportunidade de anunciar um Deus que é conhecido, que se fez homem, que caminhou entre nós, que deu a vida por nós na cruz, morto, ressuscitou, venceu a morte, deu o Espírito Santo, e hoje todos vocês podem receber o Espírito Santo. Ele faz essa pregação ali, querigmática, né? E ali a palavra diz que alguns aderiram ao evangelho de Jesus, né? Nesse anúncio. Então, São Paulo usa da oportunidade que ele tem, da cultura daquele lugar, ele usa a oportunidade que é dada a ele e anuncia o evangelho, né? Então, a gente vai ver na sequência, então, ele sai ali de Atenas e ele vai para Corinto, né? Ele vai para a cidade de Corinto, cidade onde ele ficou, né? E aí a cidade que recebeu 2 cartas, as cartas aos Coríntios, né? Ali. Então é ali que ele conheceu 2 judeus, Áquila e Priscila, né? Que haviam voltado de Roma, né? Eram 2 judeus, né? E ali ele morou e trabalhou com eles, fabricando tendas, né? São Paulo trabalhou fabricando tendas com Áquila e Priscila, que era um negócio deles. E aos sábados ele pregava na sinagoga, trabalhava a semana e aos sábados ele pregava, né? E ele insistiu ali, né, nas sinagogas até ser expulso mais uma vez dela, né? E aí ele foi pregar aos gentios, né? Foi pregar fora das sinagogas, junto a Silas e a Timóteo, que vieram também ali para Corinto, e juntos eles foram pregar, né, nas sinagogas. A palavra diz que ele ficou em torno de 1 ano e meio ali em Corinto, né? E ali ele foi levado ao tribunal também, só que ele não foi condenado, né? Não foi, mais uma vez os judeus foram ali, e ali, né, nesse tempo do tribunal ele recebeu essa palavra, né? Jesus falou com ele, olha aí, versículos 9 e 10 do capítulo 18, não temas, falas e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nesta cidade, né? Então, Jesus dá a segurança que estava protegendo ali para ele continuar anunciando e não se calar. Não se calar no anúncio do evangelho, né? Então aí depois ele retorna de viagem, ele passa por várias cidades, né? Encorajando o povo que havia sido evangelizado, até chegar de novo em Antioquia da Síria, né? Então a gente vê aí nos capítulos 19 e 20, já caminhando aí para o nosso final hoje, né? Que se destaca o anúncio em Éfeso, né? Aí no capítulo 19, o anúncio, né, que foi feito na cidade de Éfeso, outra cidade que recebeu carta de Paulo aos Efésios, né? Aquela carta maravilhosa ali, de exortação, né, de firmeza na fé, de proteção. E aí destaca esse anúncio a Éfeso, né? Então aí em Éfeso aparece a figura de Apolo,
um grego que se tornaria ali um grande anunciador também, um grande importante apóstolo também. A gente vai ver ele em outras oportunidades também aí na palavra de Deus. Então é interessante, queria destacar aqui no capítulo 19, no início, que há um encontro com os discípulos de João Batista, né? Ali, discípulos que foram batizados por João Batista e que disseram para Paulo: olha, nós não conhecemos esse Espírito Santo. E aí nós fomos batizados por João Batista. E aí Paulo explica para eles que eles foram batizados num batismo de penitência, de conversão, né? E Paulo os confirma no batismo em nome de Jesus ali, a gente vê narrado no início do capítulo 19, e aí Paulo os impõe as mãos também, e aqueles discípulos recebem o Espírito Santo, né? Digamos que eles eram batizados, né? Eles receberam o sacramento da confirmação e a efusão do Espírito Santo, né? Então, a palavra diz que eram 12, né, discípulos ali, que estavam ali, né, naquele anúncio feito em Éfeso, né? Fala também que São Paulo insistiu 3 meses na sinagoga, né? Foi expulso e passou a ensinar na escola, numa escola fora, né, do templo, né, por 2 anos, né, que deu muitos frutos também. Então a gente vai vendo tudo isso sendo narrado aí nos capítulos 19 e 20, que eu queria destacar isso aí. Então nós estamos chegando ao final, então nós temos os nossos aprendizados dos capítulos 13 ao 20 de hoje. Veja, gente, o primeiro aprendizado que eu queria destacar é que Deus pode mudar os planos. Olha, na primeira viagem que nós vimos hoje, o plano inicial era evangelizar nas sinagogas, falar aos judeus, mas o próprio Espírito Santo se encarrega de conduzir ali os apóstolos a uma experiência missionária. O que isso nos traz? Nós precisamos ter a sensibilidade espiritual para deixar que os nossos planos sejam mudados, pois nós somos instrumentos, nós não somos o centro. Nós precisamos, muitas vezes, nós saímos com um plano na evangelização, nós saímos com um plano nas nossas pastorais, no nosso grupo, nós achamos que sabemos o que é melhor, nós achamos que já temos o caminho, mas se nós deixarmos, temos a sensibilidade que a oração nos dá, que o Espírito Santo nos fala, nós podemos mudar o caminho. Nós podemos ir para onde Deus quer e não para onde nós quisermos. E aí os frutos confirmarão a decisão que foi tomada. E aí nós podemos ver outro aprendizado. Seguimos aí com o segundo, que é o concílio. Seguimos com outro aprendizado, que é o concílio. O que o concílio pode nos deixar, né? O concílio de Jerusalém mostra que não há distinção de pessoas na evangelização, no serviço pastoral. Muitas vezes nós queremos impor o nosso jeito de ser, né? Nossa experiência de fé, nós queremos, né? Como ali foram pregar para eles, impor para eles os fardos pesados, né? E não se justifica, né, a aceitação ao processo de conversão. O processo de conversão ele é livre, né? E aí o concílio também nos ensina que quando nós temos um problema, né, às vezes nós temos divergências, problemas entre nossas famílias, nossos grupos, nossas pastorais, entre as diversas situações, nós precisamos mesmo em meio a diferentes opiniões em nossas comunidades, nós precisamos ter a humildade para escutar uns aos outros. Visualizar o caminho, né? Qual o caminho dá frutos e qual provoca o fechamento do coração e deixar o Espírito Santo nos guiar. Vejam, as decisões acertadas, elas trazem paz no coração. Agora, as decisões não acertadas, elas causam divisões nas pessoas. Mesmo que nem todos concordem, mas a maioria vai ir junto porque é a unidade em espírito. Né? Não causa divisão, mas causa uma unidade em espírito, não uma uniformidade. Unidade não é uniformidade, né? Então há uma unidade ali nas pessoas. Então é isso que acontece, há uma unidade na decisão dos apóstolos do Concílio de Jerusalém. Isso ensina muito para as nossas comunidades, para os nossos grupos pastorais que talvez possam estar vivendo conflitos, né, causados por diferentes opiniões, visões, ou até por pessoas que distorceram ali o sentido, né? Nós precisamos
resolver as coisas na escuta, na humildade, né? De deixar as coisas acontecer. Nós não podemos ter medo de colocar os nossos problemas, as dificuldades e as opiniões para serem discutidas em respeito e em unidade. O Espírito nos traz a unidade para aqueles que estão em oração. E por fim, o terceiro aprendizado que eu quero destacar é que nós precisamos perseverar nas dificuldades, levar o evangelho a muitos outros, né? A segunda viagem de Paulo mostra muito isso, a perseverança diante das perseguições, das prisões, açoitado, né? E aí o cuidado com quem já foi evangelizado, voltar ali para cuidar de quem já foi evangelizado, criar novas oportunidades para evangelizar, né? Olhar dentro ali dos costumes, as oportunidades, igual São Paulo fez no Aerópago, né? E depois a gente vê também, né, na segunda viagem, sobre a oportunidade ali dos discípulos de João Batista, né? Que já haviam sido batizados, o batismo de penitência por João, né? E aí eles são confirmados esse batismo, São Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. A gente refletir quantas pessoas dentro de nossas comunidades, talvez você aí que está participando desse estudo bíblico, quantos anos já participa da vida na comunidade e talvez não teve a oportunidade de viver uma experiência profunda de fé, não teve a oportunidade de se aprofundar na fé, né? E você vive ali raso e a gente vê que São Paulo mostra aqueles discípulos que tinha mais na fé. E eu te chamo a atenção para que tem muito mais na igreja, tem muito mais na fé, que você pode se aprofundar tanto nas experiências de fé, nas experiências espirituais, nas experiências de conhecimento, nas experiências em comunidade, nas experiências no serviço. Você pode se aprofundar, tem muito mais para você. E eu espero que essa palavra seja para você que talvez tenha ido até certo ponto, né, na sua caminhada, seja uma oportunidade para você ir mais longe na sua caminhada também. Que o próprio Espírito Santo fale ao seu coração e te chame para mergulhar em águas mais profundas. E que nós possamos aprender com tudo isso e seguirmos firmes em nossa caminhada. Espero que você tenha aproveitado bastante todo nosso estudo dos capítulos 13 ao 20, e na próxima semana nós vamos voltar então com a última parte, né? A partir do capítulo 21, né, do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos até o final aí, até o último capítulo 28, para nós vermos aí as próximas, principalmente a terceira viagem de São Paulo e outras questões aí. Que Deus te abençoe, que você viva uma experiência de fé, de estudo. Espero que você pegue sua Bíblia agora ao longo dessa semana e leia todos esses capítulos, né? E vá vendo os detalhes. Nós não falamos todos os detalhes, né? Até pelo tempo, mas que você viva uma experiência de fé e traga e deixe o Espírito Santo dar significado à sua vida, à sua caminhada, às suas decisões por meio da palavra. E vamos terminar então consagrando a Nossa Senhora todo esse estudo, toda a sua vida, tudo que nós estamos realizando nesse tempo, que você tenha forças nesse tempo especial que nós estamos aí, né, vivendo a nossa fé de uma forma diferente, muitas vezes pelos meios virtuais. Vamos pedir a Nossa Senhora que esteja conosco, caminhe conosco, que esteja com você. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado por sua presença, obrigado por estar junto nesse estudo e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.